dispensam ou reforçam a intenção da Iniciativa Liberal em propor uma comissão parlamentar do inquérito à intervenção do SIS neste caso de Galamba? Muito bom dia, Manuela Cássio. Permita-me discordar daquilo que disse, porque ontem o Sr. Primeiro-Ministro aquilo que acabou por fazer foi de não dar respostas, porque se tivesse dado respostas, tudo estaria normal naquilo que é um processo democrático de escrutínio que existe. Mas o Sr. Primeiro-Ministro insiste em não dar respostas e esteve um debate inteiro em fuga para a frente. E veja só este exemplo. Ainda há pouco, na intervenção do deputado Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista, ele dizia que quase que era irrelevante se António Mendonça Mendes, que é o secretário de Estado adjunto do Sr. Primeiro-Ministro, foi contactado ou não foi contactado. Então, mas se é irrelevante, então que o Sr. Primeiro-Ministro respondesse, porque esta pergunta foi colocada por 3 ou 4 partidos várias vezes e ele fez questão de não responder. Portanto, uma coisa que é quase irrelevante, se o Sr. Primeiro-Ministro não responde, então não é irrelevante. E é sobre estas não respostas que começa a ficar uma névoa, tudo muito estranho e, obviamente, que reforça aquilo que é a necessidade que nós dizemos desde o primeiro dia de tudo ficar muito bem esclarecido e muito bem claro, porque uma atuação dos serviços de informações como aquela que já se veio a conhecer, em que há um agente que contacta um cidadão com alguns termos em que o próprio cidadão diz que se sentiu intimidado e depois faz a entrega de um computador. Isto é grave e tem que ser esclarecido. Por isso é que todos estes factos foram tornados públicos no dia 28 de abril. Logo nesse dia à noite, a Iniciativa Liberal submeteu formalmente um conjunto de perguntas ao Sr. Primeiro-Ministro, que daqui a 3 dias acaba o prazo para o Sr. Primeiro-Ministro responder e ele ainda não respondeu, porque está sempre a tentar evitar. Depois associámos aos pedidos de audição que vários partidos fizeram e inclusive também requeremos a audição quer do diretor do SIS, quer da Sra. Secretária-Geral do CIRP. Depois, no dia 2 de maio, o Conselho de Fiscalização faz um comunicado a dizer que pediu por iniciativa própria informação sobre a atuação do SIS. Logo no dia seguinte estava marcada uma audição ao Conselho de Fiscalização no âmbito do seu parecer anual e o PSD apresentou um requerimento para que nessa audição o âmbito fosse alargado e o Conselho de Fiscalização pudesse ser questionado sobre aqueles acontecimentos. O Partido Socialista chumbou esse alargamento da audição, a audição que até depois veio a ser adiada, o PS chumbou dizendo que o Conselho de Fiscalização precisava de tempo. A audição não acontece e minutos depois o Conselho de Fiscalização, no dia seguinte a ter dito que tinha pedido por iniciativa própria informação, quando o Partido Socialista estava a dizer que o Conselho de Fiscalização precisava de tempo, 10 minutos depois o Conselho de Fiscalização emite um comunicado com conclusões muito objetivas em que não tinha existido atuação ilegal por parte do SIS e que a entrega do computador tinha sido feita de forma voluntária. Um comunicado em que não houve um contraditório. O Conselho de Fiscalização não perguntou ao cidadão Frederico Pinheiro se sentiu intimidado e se fez uma entrega voluntariamente ou não. Também viemos a saber mais à frente que, por exemplo, a chefe de gabinete do Ministro das Infraestruturas, que é quem fez a informação aos serviços de informações que depois fizeram a atuação, também não foi contactada. E a partir daqui começa a ficar tudo muito estranho. Como é que este Conselho de Fiscalização atuou de forma tão célere e teve estas conclusões tão objetivas? Isso significa... Logo no dia... Peço desculpa, diga. Bom, é que no dia 4 de maio, logo a seguir, nós fizemos uma declaração política, até fui eu que a fiz, no plenário da Assembleia da República, onde anunciámos a proposta para a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito aos serviços de informações a esta atuação. E fizemos também um desafio a todos os partidos para uma reflexão profunda, para uma reforma dos serviços, quer naquilo que são as condições e os estatutos dos profissionais dos serviços, quer daquilo que é o orgânico e o funcionamento dos serviços, possivelmente até para voltarmos àquilo que era o modelo anterior, em que o SIS reportava ao Ministério da Administração Interna e o CIED, na altura CIEDN, reportava ao Ministério da Defesa, e também daquilo que é o modelo de fiscalização. E era exatamente essa a minha questão para a Iniciativa Liberal. É urgente, para além dessa reflexão que o Sr. Deputado já aqui nos recordou, que já foi proposto aos outros partidos. Chegados a este ponto, seria importante debater um reforço da fiscalização dos serviços de informações da República? É importante pensar tudo aquilo que envolve os serviços, desde a sua orgânica, ao seu funcionamento e ao seu modelo de fiscalização.
E para essa reforma, para pensarmos isso, vermos como é que funciona nos outros países, nós estamos disponíveis, fomos os primeiros a fazer este desafio a todos os partidos. Entretanto, também o Partido Comunista Português já apresentou uma proposta concreta àquilo que é a fiscalização no âmbito da Assembleia da República. Estamos disponíveis para esse debate, é um debate que deve ser feito com calma, com ponderação. Estamos a falar de algo que é essencial no Estado de Direito, porque os serviços de informações são uma linha fundamental da defesa e salvaguarda da segurança e da independência nacionais. Não é um assunto sumenos, isso deve ser feito com muita calma. E especificamente sobre o atual Conselho de Fiscalização, por aquelas razões que eu disse há pouco, e até por outras que também foram vistas no âmbito de uma audição à porta fechada, e portanto também não poderei estar aqui a dizer muito mais do que isso, mas aquilo que são as competências e os deveres do Conselho de Fiscalização não estão a ser executados como deveriam ser, mas há aqui obviamente, uma falha por parte do atual Conselho de Fiscalização daquilo que são os seus deveres de imparcialidade e de independência. O atual Conselho de Fiscalização não tem condições para continuar em funções. Por isso é que também apresentámos ontem, formalmente é um requerimento ao Sr. Presidente da Primeira Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias para fazer uma audição aos membros do Conselho de Fiscalização para um parecer que conclua que eles têm que ser demitidos de funções. Não foram imparciais, não foram independentes e atuaram mais como um conselho de desculpabilização daquilo que aconteceu do que propriamente um conselho de fiscalização. Portanto, há muita coisa errada aqui a acontecer para tentar minimizar uma atuação que não deveria ter acontecido. Eu, na semana passada, já aqui no fórum, também falámos aqui sobre este tema, a certa altura disse, se naquela noite, que foi vertiginosa, com acontecimentos muito esquisitos, alguém tivesse tido a frieza de raciocínio no âmbito dos serviços de informações, de dizer se é preciso ir buscar um computador a alguém, liguem para a Polícia Judiciária ou até no limite para a PSP e tivesse sido uma força policial a ter feito essa atuação, nada disto estaria a ser colocado em causa. Mas não, foi um agente dos serviços de informações, alguém que tem por dever de recolha de informações, preparar informações, teve aquilo que foi uma atuação policial. E só neste momento é só o próprio SIS, o CIRP e os membros do Governo e o Conselho de Fiscalização que continuam a insistir que esta atuação, que o SIS atuou naquela noite porque não havia indício de crime. Quer dizer, temos um conjunto de pessoas a falar daquilo que aconteceu durante a noite, que falam em roubo, em furto, em violência, etc., e nos serviços de informações ninguém lhes falou nada disso. Portanto, eles achavam que não havia indícios de crime. Portanto, toda a gente diz que houve indícios de crime naquela noite. Mas quando se falou com os serviços de informações, isso não foi dito e, portanto, os serviços de informações, como não havia indícios de crime, decidiram ligar à meia-da-noite para um cidadão. E a pergunta é óbvia. Mas quem é que, neste país, ao receber um telefonema de uma pessoa que se identifica como de serviço de informações, e qualquer português, aquilo que lhes entra na cabeça é um agente de serviços secretos, não se sente intimidado? É óbvio que se sente. Portanto, o Conselho de Fiscalização não pode fazer um comunicado a dizer que não houve intimidação e que uma entrega de um computador foi voluntário e com aquela rapidez e sem ouvir a pessoa em causa. Isto não faz nada sentido. E depois uma pergunta tão óbvia como, Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro das Infraestruturas contactou com o seu Secretário de Estado Adjunto, António Mendonça Mendes. Só tinha que dizer sim ou não. E não diz um sim ou não. Portanto, isto não é irrelevante. Há muita coisa aqui que é estranha. Estamos a falar de coisas sérias e se há alguém que desde o primeiro dia tem feito questão de estar a defender aquilo que são os funcionários dos serviços, os próprios serviços de informações e aquilo que é o Estado de Direito, tem sido a Iniciativa Liberal. Com todas estas iniciativas que já explanei no início de uma forma cronológica, desde as perguntas ao Sr. Primeiro-Ministro, os pedidos de audição, e ainda ontem fizemos também o requerimento protestativo, porque o PS chumbou a vinda do Secretário de Estado Adjunto à primeira comissão, o PS voltou a chumbar, nós exercemos o nosso direito protestativo, portanto o Sr. Secretário de Estado terá que cá vir, e com tudo isto continuamos a achar que vai ser necessário a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito e esse debate vai ocorrer no dia 14 aqui no plenário da Assembleia da República. Iremos voltar a apresentar os nossos argumentos, explicar porque é que é essencial para aquilo que é a defesa do Estado de Direito ter uma comissão parlamentar de inquérito sobre esta atuação, para que fique claro. E se isso levar a uma reforma dos serviços, deve levar a uma reforma dos serviços, como eu disse, no âmbito da sua orgânica, do seu funcionamento e do seu modelo de fiscalização. Há bons exemplos dos outros países relativamente àquilo que é a orgânica. Se tivermos que voltar atrás à reforma de 2004, voltemos atrás. Os serviços externos podem não estar no âmbito da tutela da defesa, mas podem estar na tutela dos negócios estrangeiros. Há vários modelos, inclusive é na fiscalização. Nós estamos disponíveis para esse debate, fomos os primeiros a solicitar todos os outros partidos para nos sentarmos a fazer essa reflexão, porque é preciso ter serviços de informações essenciais no Estado de Direito e que devem funcionar de forma discreta. E, infelizmente, por culpa também do próprio Governo e do Ministro das Infraestruturas em particular,
Esta atuação não foi discreta e ao longo deste quase um mês é aquilo que estamos a ver, é um acontecimento infeliz que está a acontecer neste momento em Portugal. Para a Iniciativa Liberal, poderemos estar a correr o risco de ter um SIS ou serviços, neste caso o SIS, de termos serviços de informações governamentalizados? Essa é uma das respostas que é preciso concluir, porque no limite podemos concluir, e essa também é aquilo que o próprio Serviço de Informações estão a assumir a responsabilidade da atuação e pode-se chegar à conclusão que não existiu. Mas repare só aqui um pormenor. No dia que tivemos a senhora chefe de gabinete do Ministro das Infraestruturas na Comissão Parlamentar de Inquérito, à TAP, a falar, ela refere que existe um tal protocolo de segurança que lhe impõe esse contacto de reporte de informação aos serviços de informações. Nos dias anteriores tivemos cá o diretor do SIS e a senhora secretária-geral do CIRP, que não mencionaram sequer a existência desse protocolo. Então, se é uma coisa tão essencial e que poderia explicar os acontecimentos, porque é que os serviços não o referiram? É depois a chefe de gabinete que o refere na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP. Tudo isto é muito estranho. É preciso, de facto, concluir o que é que houve, quem é que aconteceu, quem é que tomou a decisão, foi bem tomada, não foi bem tomada. Agora, há uma coisa que é óbvia, porque tirando os próprios serviços e o Governo e o Conselho de Fiscalização, todas as pessoas, inclusive anteriores membros do Conselho de Fiscalização, acham que aquela atuação daquela noite não foi dentro do quadro legal. Porque quando se pergunta também, digam um artigo de uma lei, da lei quadro, de algum regulamento, um artigo específico que justifique a atuação naquela noite, ninguém consegue dizer. A resposta é sempre genérica, dizendo que os serviços atuaram porque não havia indícios de crime. Isto é uma resposta genérica que serve para tudo, mas não explica nada. Não há um artigo em concreto que consigam dizer. E porquê é que não o conseguem fazer? Porque aquela atuação que aconteceu naquela noite de 26 não deveria ter acontecido, como é óbvio. Infelizmente não aconteceu. Se a responsabilidade foi governativa, se foi dos próprios serviços, isso tem que ficar claro, porque tem que haver consequências quando uma decisão e uma atuação não está dentro do quadro legal e põe em causa aquilo que são direitos, liberdades e garantias. Não pode qualquer cidadão estar em casa à noite e receber um telefonema de uma pessoa que se identifica como dos serviços de informações e a dizer, encontre-se comigo na rua, porque em casa não pode ser porque a lei não permite, mas encontre-se comigo na rua e entregue-me o seu computador, porque eu estou a ser pressionado por cima. Não pode acontecer isto num Estado de Direito. Nós para o ano fazemos 50 anos de democracia, isto não pode acontecer. São precisos serviços de informações num Estado de Direito? São, mas eles devem ser discretos e devem estar bastante limitados naquilo que é na sua atuação perante aquilo que é a lei. Obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, líder parlamentar da Iniciativa Liberal, reafirmando aqui a urgência de se refletir sobre o funcionamento, sobre a fiscalização do SIS e esse apelo reforçado à constituição de uma comissão parlamentar de inquérito à atuação do SIS neste caso que envolve João Galamba.